Oi, pessoal! Hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz uma análise documental dentro do chat GPT. De antemão, eu já vou falar que você sempre, óbvio, precisa revisar tudo. Ainda mais que quando certas partes do documento não estão legíveis, a IA não consegue ler, né? Alguns documentos muito ruins, muito fraquinhos, ela não vai conseguir ler. Mas depois que eu fiz essa análise, eu fiz uma análise detidamente de toda a documentação e minha conclusão final bateu com a análise do chat GPT, então foi muito boa a experiência. Eu acho que vale a pena vocês testarem para otimizar o trabalho e também ter aquele pente fino, tipo como se fosse outra pessoa fazendo a revisão com você. Para começar, a gente deve sempre dar uma esquentada na conversa com o chat GPT, para ele já ir aos poucos respondendo o que a gente quer. Então eu comecei falando, seja um analista especialista em análise de documentação técnica de licitação para execução de obra. Ele me respondeu: boa tarde, como especialista em análise de documentação técnica de licitação para execução de obras, posso ajudar você a. Só que ele falou coisas que seriam da licitante. Eu sou o órgão que está promovendo a licitação. Então eu falei: sou o órgão que está fazendo a licitação para execução da obra e vou analisar a documentação técnica da licitante. Ele entendido. Aí, como órgão responsável por analisar a documentação técnica das licitantes, o foco está em garantir que todas as exigências do edital sejam atendidas de forma rigorosa. Parará, parará, e a seguir ele manda os critérios. Conferência Geral da Documentação Técnica. Lista de verificação. Utilize um checklist com os requisitos do edital para garantir que nenhuma documentação seja omitida. Na realidade, só isso aqui que eu quero. O resto que ele falou não faz parte do que eu estou precisando, né, no momento, que seria só análise. Aí vem análise de projetos, planilhas orçamentárias, cronograma e tal, qualificação técnica, que tem a ver com o que eu quero, atendimento de normas não, tal. Aí eu falei para ele: vou enviar os requisitos do edital para você criar um checklist. Eu não criei o checklist para ele. Eu estou fazendo com que ele faça para mim, para você criar um checklist para a conferência geral da documentação técnica. Aí eu copiei e colei toda a parte de qualificação técnica do meu edital. O que a empresa tem que entregar, documentos relativos à empresa e documentos relativos... Não, aí eu mandei só da empresa. Aí ele falou: checklist detalhado para a conferência geral da documentação técnica. Então ele me mandou um checklist com quadradinhos, né, para eu ticar, em forma de checklist mesmo. Então, um checklist para ver se eu estou vendo tudo direitinho, né? Registro ou inscrição da empresa no CREA. Verificar se está relacionado ao objeto da licitação, confirmar se o registro está em plena validade. Então, ele está me dando um passo a passo, um checklist para que eu não esqueça de verificar nada. Aí vem características técnicas, o que exige para atestado, né, de civil, elétrica, mecânica. Só que aí depois eu botei em relação aos profissionais. Aí ele criou um checklist dos profissionais. Lista dos profissionais designados, né? Civil, elétrica, eletrônica, mecânica e segurança do trabalho. A comprovação do vínculo é por carteira de trabalho, por contrato social, por contrato de prestação de serviço, por registro do conselho profissional competente. Tem declaração futura? Então, ele vai me dando um checklist. Aí vem um checklist de atestado também, certificação dos atestados e observações. Só que, na realidade, eu estou querendo é fazer perguntas para eu mandar para ele mesmo analisar minha documentação. Aí eu botei: gostaria que criasse perguntas na ordem das exigências do edital, de forma que eu possa fazê-las quando eu entregar a você a lista dos documentos apresentados pela empresa. Aí sim ele começou a fazer as perguntas. Quanto à empresa, aí todas as perguntas
daquelas relacionadas aos requisitos exigidos no edital, e quanto aos profissionais. E aí eu pedi para ele colocar de forma que eu possa editar. Isso é bem legal. Aí ele põe um checklist de uma forma que eu possa editar. Então aqui eu fui inserindo outras coisas, fui mudando algumas coisas que ele fez, eu fui botando mais com o meu jeito, tá? E outra coisa legal é assim, ó, por exemplo, vou botar um exemplo aqui, ó, XXX, eu posso escrever aqui, entendeu? Eu também posso pedir para ele rever, ó, eu seleciono e peço para ele, por exemplo, rever, tirar não evidenciado em vermelho. Dando um exemplo. Aí ele vai editar o que eu pedi. Aí está escrevendo. Quando a resposta for não, deverá ser apenas indicado como não evidenciado. Então é bem legal essa parte de você botar em forma que você possa editar. Que aí você mesmo já mexe direto, que você quer que mude. E aí ficou esse bate-bola aqui entre eu e ele, até chegar no que eu queria. No final, vou mostrar logo o resultado final. O checklist ficou assim. Eu pedi para ele até exportar em Word, tá? E ele exportou em Word para mim, só que essa aqui é a versão do meu checklist que eu peguei só em PDF. Então ficou. Ah, depois eu pedi para ele botar uma introdução, antes de iniciar a análise, registrar as seguintes informações: nome da empresa, CNPJ, endereço. E o checklist final ficou assim. E a gente vai trocando ideia com ele. Eu pedi para ele botar até a página, porque são documentos muito grandes, às vezes um PDF com 180 páginas. Aí onde está aquilo? Eu quero ver, quero ir lá direto, estou curiosa, já quero saber onde está o atestado de instalação de cabo elétrico. E aí eu já vou na página certa. Então eu botei aqui sim ou não, para ele responder se foi, o documento que está evidenciado, o item que está evidenciado, que dentro do documento tem vários itens, e a página. Aí, se ele comprovou o vínculo profissional, ainda acrescentei aqui, caso não haja comprovação de vínculo profissional para algum dos responsáveis acima, foi apresentada a declaração de contratação futura do profissional, acompanhada de anuência do profissional designado. Então, se não tiver um desses itens aqui, que está no termo de referência, se tem contrato. Aí tem as perguntas também dos atestados. Ficou assim. Depois disso, eu botei o documento da empresa, eu carreguei um PDF. Perguntei se eu posso enviar a documentação da empresa para que possa responder as perguntas do checklist que criamos? Ele sim, você pode enviar a documentação da empresa para que eu possa ajudá-la a responder as perguntas do checklist. Certifique-se de que os arquivos enviados estejam organizados e legíveis, isso é importante. Assim, posso analisar cada item e preencher as respostas conforme os critérios do checklist. Fique à vontade para fazer o upload. Aí eu dei o upload e ficou assim o final. A análise, ele me entregou um documento em Word, já com esse azulzinho, todo formatadinho, tá vendo? Introdução, quanto à empresa. Aí falou que tem, põe a data de validade, tudo especificado. Aí quanto aos atestados, sim, aí o documento é o atestado número tal, item evidenciado a execução de estrutura de concreto 174,07 metros quadrados, tem a página, e ele foi me respondendo tudo. Projeto de instalações elétricas, sim. Já a implementação do sistema VRF, não evidenciado. Então, aqui, quanto aos profissionais responsáveis técnicos, foi designado um profissional de civil, mas de elétrica não foi, de eletrônica não foi, mecânica não foi, segurança do trabalho foi. Depois eu conferi tudo e realmente foi exatamente isso. Aí tem a página. A empresa
Comprovou vínculo profissional? Beleza, o civil sim, estava na certidão do registro do CAL, mas elétrica, eletrônica e mecânica não evidenciado. A última pergunta, caso não haja comprovação de vínculo profissional para algum dos responsáveis acima, foi apresentada a declaração de contratação futura do profissional acompanhada de anuência do profissional designado? Não evidenciado. Então, ele acabou aqui a análise que eu pedi. E depois eu fiz de outras, fui colocando outras, e ele foi fazendo, depois ele começou até a incrementar um pouco, a me dar arquivo em amarelo quando era parcial. Ele vai aprendendo assim, ele vai aprendendo com o que a gente vai pedindo e vai melhorando. Esse ChatGPT é o pago. Eu cheguei a fazer também no meu free. E aí, quando eu fui para o meu free, eu já fui mais esperta e já falei que era: seja um analista especialista em análise de documentação técnica de licitação para execução de obra. Você é do órgão contratante, só vai verificar se a licitante está atendendo aos requisitos exigidos no edital. Aí você pode ver que quanto mais a gente refina, ele já chega melhor no que a gente quer. Ele, claro, boa tarde, né? Vou atuar como especialista do órgão contratante com foco exclusivo em verificar o atendimento aos requisitos exigidos no edital. Por favor, envie a documentação ou informações específicas para análise ou detalhe o que precisa ser avaliado. Aí eu falei, vou enviar um checklist. Já tinha um checklist pronto que eu tinha feito, né? E já mandei o checklist direto. Botei aqui, copiei e colei o checklist. Checklist recebido. Assim que você enviar a documentação da licitante, iniciarei a análise seguindo rigorosamente as perguntas e o formato solicitado, indicando sim ou não com as devidas justificativas e referências. Estou pronta para começar quando você estiver. Aí eu botei a documentação, ele fez a análise aqui no próprio chat, direitinho, foi a mesma empresa, deu igualzinho o outro, fez a mesma análise. Depois eu pedi para exportar a análise em documento em Word. Primeiro ele disse que deu um probleminha, mas depois ele baixou, ele fez a análise. Agora eu não consigo baixar mais porque sessão expirada, mas ficou direitinho, só não ficou colorido. Foi a única diferença, ele não fez o item não evidenciado em vermelho. E aí eu mandei de outra. Aí já na outra, ele falou que já tinha excedido o meu limite, tinha que esperar um espaço de tempo para poder fazer esse arquivo em Word, mas deu aqui a análise no próprio chat. Ele só não conseguiu fazer a exportação no Word. Então tem essa desvantagem, né? E a outra vantagem do ChatGPT pago é que eu posso fazer um assistente. É o que eu vou fazer da próxima vez, para sempre ter meu assistente já ter um assistente de análise de documentação, que aí eu já coloco tudo lá e não preciso ficar repetindo as coisas. Mas esse é assunto para outro vídeo. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, né, para o YouTube entender que esse conteúdo é bom, e peço aí nos comentários para eu fazer o vídeo do assistente, tá bom? Obrigada e até a próxima.